Saravá, Jogo de Damas, Saravá todo mundo, bem-vindo ao Jogo de Damas JDD, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras. Peço a todos que se inscrevam, divulguem nosso canal, ajudem a gente a ampliar, né, o número de pessoas que têm acesso às nossas conversas, que vocês, enfim, se comuniquem com a gente, sugiram pautas, é um espaço bem bacana esse aqui, inclusive porque nesse momento do país, com tanta dificuldade da gente ouvir, né, os outros lados, o Jogo de Damas se propõe a ser uma ouvidoria. E para a gente ser uma ouvidoria, a gente tem que ouvir vocês, então é importante que vocês falem com a gente. E hoje a gente vai tratar de uma questão bastante interessante, que tem a ver com as mudanças, né, necessárias que vêm ocorrendo no mundo desde que a gente começou a militar mais fortemente em nome de causas que são fundamentais para caracterizar o mínimo de civilidade, né? E uma das causas é a causa da mulher, não só a causa feminista de direitos, mas a causa da mulher, né? Garantias de segurança, de saúde, enfim. E a gente encontrou um grupo que, enfim, que inaugurou um serviço incrível, pessoas jovens que estão trazendo uma oferta de serviços incríveis, que é a JOSA, Mão de Obra Feminina. A Maíra Pérez vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata. Saravá, Maíra, bem-vinda ao Jogo de Damas. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Acho que é muito legal participar, sempre poder falar um pouco da nossa iniciativa para espalhar, e porque a gente acha que é a nossa ideia, né, de ter um impacto positivo na sociedade, então quanto mais pessoas souberem, se interarem melhor. A gente é uma startup, um negócio social, que faz intermediação entre mulheres profissionais na área da construção civil e clientes. Então, a gente é um marketplace online, onde as pessoas podem contratar profissionais mulheres para serviços de consertos e reformas residenciais. A gente existe para fomentar a presença de mulheres na área da construção civil e também para solucionar um problema que acho que, se não todas, a maior parte das mulheres já sofreu, que é essa sensação de insegurança ao receber um profissional em casa, né, quando a gente precisa de algum tipo de serviço. Então, quando eu morava sozinha, eu sentia esse receio, sentia esse medo e acabou me surgindo essa ideia de que, se fosse uma mulher fazendo esse tipo de atendimento, eu me sentiria muito mais segura. Então, a ideia inicial surgiu dessa sensação de insegurança, né? Mas hoje em dia se tornou um projeto muito maior do que isso, que visa realmente quebrar estereótipo de gênero e mostrar que mulheres podem trabalhar em áreas que são consideradas masculinas, né? Para que mais mulheres possam considerar isso, vejam mulheres trabalhando com isso e se inspirem e venham e tenham curiosidade e se metam, mas também para si mesmo, né? Porque a gente também oferece oficinas do estilo Faça Você Mesmo para mulheres que querem aprender a trocar uma tomada, coisas básicas do nosso dia a dia de manutenção da casa, né? Que a gente fica dependendo de outras pessoas, de pai, irmão, enfim, de contratar profissionais também para coisas muito pequenas que a gente mesmo pode se virar. Então, a gente entra em toda essa ideia de empoderamento relacionado com autonomia, que a gente considera muito importante na vida da mulher. É bem interessante essa tua fala, porque ela vai contra o famoso marido de aluguel, né? Que é o conhecido serviço, oferta de serviço, que tem esse chamado machista, né? De que uma mulher que mora sozinha precisa de um marido para trocar a lâmpada, a resistência do chuveiro, arrumar a cortina, enfim. E é bem interessante essa proposta. Queria saber como é que você detectou a demanda de mulheres que ofertam esse tipo de serviço. Existiam essas mulheres enfim, que vão nas residências fazer trabalho de encanador, fazer trabalho de eletricista, fazer trabalho, enfim, trabalhos de reforma em geral?
E como a palavra tem poder, né? Porque quando a gente fala em marido de aluguel, a gente acaba sendo pedreiro, né? Essas profissões que a gente fala só no masculino. E tu vai falar pedreira, a gente não associa uma profissional mulher, né? Associa o local. Então, É verdade. então muito isso, né? Da gente, realmente, a gente não imagina que tem mulheres trabalhando com isso. E em 2000, Olha, deixa eu te interromper. Eu nem sei, eu vou procurar se existe a palavra pedreira. eu não sei se Pedreira ela no sentido profissional. Vou até procurar, porque talvez seja pedreiro feminino, pedreiro masculino. Não sei, não sei. Nunca, eu realmente nunca ouvi o termo pedreira a gente não como profissional. sabe que as pessoas não vão entender, né? A gente usa obreira no máximo, ou profissional, Aham. prestadora de serviço, mas realmente não tem o feminino nessa palavra, né? Porque a sociedade ainda não comporta. E a ideia surgiu dessa minha necessidade, e como eu sou muito curiosa, e na época eu estava começando a me inteirar de feminismo, começando a me inteirar de questões de gênero, recém tinha me formado, estava pesquisando sobre esse tipo de coisa, e eu comecei a pesquisar na internet se existiam mulheres trabalhando sobre isso. Na verdade, eu vi um anúncio no Facebook de uma menina em São Paulo que estava oferecendo serviço só para mulheres nessa área, e consertando, fazendo pequenos serviços de mulher para mulher. E eu pensei, nossa, seria muito legal se estivesse em Porto Alegre, né? E eu fui pesquisar e descobri que sim, existiam mulheres trabalhando com isso já, e que existia uma iniciativa muito grande de ONGs e do governo federal desde 2002 para formar mulheres para trabalhar nas obras, por associar a mão de obra feminina com cuidado, com economia, com detalhes. Então, nessa época, quando o governo começou a formar mulheres, tinha muita construção, a economia estava muito boa e faltava mão de obra qualificada. E o governo achou mais negócio investir em formar mulheres do que em formar homens. Então, eles formaram muitas mulheres nesse período, assim, até 2012, e através de programas como, acho que o Mão na Massa, que teve no Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre tem a ONG Mulher em Construção e editais para essa formação de mulheres. Então, em 2015, quando eu pensei na ideia, fui pesquisar, já existiam muitas mulheres trabalhando com isso. E ninguém sabe, né? Então, eu pensei, nossa, eu que sou feminista, me considero feminista e que me preocupo com as questões de gênero, não sei que tem mulheres trabalhando com isso, e que resta para quem não se preocupa com esse tipo de coisa, né? Nem deve imaginar, muito menos do que eu. Então, a minha ideia inicial foi essa, assim, eu preciso divulgar, preciso que as pessoas saibam que tem mulheres trabalhando com isso. E aí a ideia foi se transformando em uma empresa social, né? Uhum. E o que é uma empresa social? Explica pra gente. Então, uma empresa com um negócio social, uma empresa que busca solucionar um problema da sociedade através de um modelo de negócio que gera lucro, né? Então, a gente identifica um problema de mercado, que seria essa sensação de insegurança quando a gente precisa contratar esse tipo de serviço, e a gente soluciona ele com uma solução social. Então, a gente identifica esse problema social, que já pode ser considerado um problema social, né? Que está relacionado à violência de gênero, está relacionado a toda a questão de diferença, de desigualdade na nossa sociedade. E a gente soluciona com uma questão social que é para melhorar a sociedade. Então, a nossa solução social é fomentar a presença de mulheres na área da construção civil, melhorar a vida dessas mulheres que já trabalham, que querem trabalhar, porque a gente consegue para elas daí autonomia financeira, elas conseguem resolver vários problemas da própria vida a partir dessa autonomia financeira, e a gente não dá só esse apoio. A gente apoia legalmente elas com parceria com advogados, psicólogos. A gente ajuda a realmente dar uma estrutura para a vida dessas mulheres que resolvem trabalhar nessa área ou que já trabalham. Deixa eu te perguntar, esse serviço é exclusivo para mulheres? Por exemplo, se um homem ligar, vocês não atendem? Não, a gente só aceita profissionais mulheres, mas se homens quiserem contratar também a gente atende. E porque a gente identificou no mercado que homens também sentem a necessidade de contratar mulheres por também associar a mão de obra feminina à qualidade, à melhor comunicação, ou vão contratar e eles estão trabalhando e precisam se sentir seguros para ter os filhos em casa. Então, é toda uma sensação de insegurança que vem do gênero masculino, né? Que vem de ter um homem estranho na sua própria casa. Então... Entendi. Deixa eu te perguntar mais uma coisa.
Como é que como é que está sendo a procura das mulheres para a formação profissional nessas áreas de reforma, construção? Está aumentando? Você tem você tem observado isso? Você tem algum estudo sobre isso? Como é que você vê isso? A gente não faz a formação em si, né? A gente faz através de parcerias. Então, a gente tem a parceria com a São Bimorano Construção, a gente tem parceria com cursos técnicos ou com lojas de construção, que a gente consegue os materiais eles nos apoiam a fazer essa formação. Então, mas a gente vê que as pessoas vêm até nós perguntando, quero trabalhar com isso, como que faço para trabalhar com isso? Ou eu sou boa nesse tipo de coisinha, como é que eu faço para acompanhar? Então, a gente, normalmente, em competições de negócios, social, para investimento, etc., as pessoas perguntam, né, como é que é a oferta de mulheres profissionais, né, para crescer como empresa, e está cada vez mais surgindo porque está cada vez mais espalhando essa ideia de que mulheres podem fazer isso, e as mulheres estão identificando em si mesmas, nossa, eu sempre fiz isso na minha casa, eu posso trabalhar com isso, ter uma renda extra, eu posso trabalhar isso, tornar isso uma profissão. Então, a gente tem um perfil de mulheres muito diversificado, desde mulher que se formou em jornalismo e agora está trabalhando como eletricista, ou mulheres que trabalharam a vida inteira como pedreiras, auxiliares de pedreiros dos pais, dos irmãos, e agora querem seguir uma carreira solo, ou mulheres que faziam para si mesmo e descobriram, eu posso tornar isso uma profissão e ganhar uma grana com isso. Então, são diversos perfis que vão surgindo até a gente identifica pelos cadastros que a gente tem no site, que o nosso site tem um local que é o Seja uma Prestadora de Serviço, e as pessoas mandam um e-mail pra gente cadastrar elas como prestadora de serviço. Muitas delas ainda não se sentem seguras para atender sozinha, mas a gente coloca elas acompanhando outros profissionais inicialmente para que elas adquiram essa confiança e possam começar a atender sozinhas. Então, nosso site, a nossa plataforma se tornou uma comunidade onde elas acabam se apoiando entre si. Mayra, me conta uma coisa, desde quando existe a Diosa, como é que foi a criação dessa startup e o que é uma startup? Explica para as pessoas que estão nos acompanhando. A ideia surgiu, eu nunca me imaginei tendo uma empresa, na verdade, não era uma ambição minha, nem plano de carreira, nada. Eu tinha me formado em relações internacionais, estava trabalhando na área, estava tudo certinho dentro do meu planejamento de carreira, até ter essa ideia. Quando surgiu essa ideia, eu acabei conversando com algumas amigas que tinham uma ideia melhor, assim, sobre como criar uma empresa, mas nenhuma de nós fazia a menor ideia de como montar uma empresa. E daí a gente foi para minha faculdade, eu me formei na SPM, e eles têm um local de incubação. A incubação de empresas é quando tu tem mentores de diversas áreas, de marketing, finanças, direito, que te orientam a formar a tua empresa, a identificar problema de demanda de mercado, formatar a tua proposta de valor, tudo, para que tu se constitua como empresa e possa se lançar no mercado, né? Então, se tu vai pagar essa consultoria fora de uma incubadora, é um absurdo de caro. E a incubadora, tu participa de um processo seletivo, eles identificam os melhores projetos e acabam incubando. Então, a gente foi incubado um ano pela SPM, depois a gente foi incubado pelo Sebrae, depois a gente participou de um programa nos Estados Unidos, também fomos selecionados, um programa criado pelo Barack Obama, e através dessas mentorias que a gente foi formatando o nosso modelo de negócios, a proposta de valor para clientes, para as prestadoras de serviço, e como que a gente agrega valor ao que a gente está oferecendo, né? Porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas não contratam só pela causa social, né? As pessoas vão gastar o dinheiro delas para solucionar um problema para si, uma necessidade própria, claro. E que bom se tiver uma causa social por trás. Então, essa é a ideia que a gente trabalha. A gente não pode só dizer, contratem mulheres porque vocês estão ajudando essas mulheres. A gente está oferecendo qualidade no serviço, um preço bom, segurança e, junto com isso, um impacto social positivo na sociedade. A ideia de ser uma startup, o modelo de startup, é quando tu alinha uma tecnologia a um modelo de negócios que é escalável com um custo baixo. Então, por exemplo, o Uber, né? O Uber ele pode ir para qualquer lugar no mundo desde que tenham motoristas e pessoas querendo usar esses motoristas. O Airbnb também, o Airbnb é a maior rede de hotéis do mundo, sendo que eles não têm nenhum hotel, né? Então, só precisa de pessoas querendo alugar o seu hotel e pessoas querendo alugar a casa. E a nossa ideia é nesse modelo, que a gente só precisa ter mulheres trabalhando no local e pessoas querendo contratar, e elas utilizam a nossa tecnologia para fazer isso.
Então, é um modelo de startup que a gente segue, porque a gente considera que é um modelo que consegue impactar, tem mais capilaridade, consegue impactar mais pessoas ao mesmo tempo com um custo baixo. E o retorno dessa prestação de serviço, você já tem uma medida de retorno? Se as pessoas, como é que as pessoas estão encarando essa proposta? Como é que essas pessoas recebem? Você tem algum parâmetro para isso? Tem os feedbacks dos nossos clientes, né, de recontratação, e então a gente tem clientes que são super fiéis, assim, que contratam, porque, querendo ou não, esse serviço de consertos e reformas é uma coisa recorrente, alguma coisa estraga, enfim, sempre está acontecendo na nossa casa. Então a gente tem esses clientes que vão contratando, a gente não consegue competir por preço, por exemplo, nós não conseguimos oferecer o preço mais barato até para valorizar a mão de obra feminina e porque todo o nosso trabalho de intermediação. Então, às vezes, o cliente quer contratar o serviço mais barato, vê o nosso preço ali é um pouco mais alto, ele contrata um prestador de serviço mais barato e, infelizmente, o mais barato acaba saindo mais caro e daí volta para a gente e fideliza, né? Então, a gente tem esse retorno, assim, de que muita gente vem contratar a gente pela causa social também, tipo, quero contratar mulheres porque quero apoiar essa causa e acaba ficando com a gente pela qualidade, pela nossa dedicação, pelo nosso comprometimento com o resultado também. Então, a gente tem resultados muito positivos, tanto de clientes quanto de mídia, de faculdades. A gente tem sido muito chamada para dar palestra, para falar em sala de aula sobre o que a gente tem feito. Então, em termos de sociedade, assim, a gente vê que a gente surgiu exatamente no momento que a gente deveria ter surgido, porque está muito em alta, assim, e é uma solução que está fazendo diferença tanto na vida das profissionais quanto na vida dos clientes e das pessoas que estão sendo atingidas por isso. Qual é o grande desafio desse do negócio, né, da Diosa? Qual que é o grande hoje? Como é que você enxerga o grande desafio? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que às vezes vocês perdem a concorrência por causa de preço, e a gente sabe que hoje em dia, né, em plena crise, as pessoas elas avaliam pela... Claro que elas têm vários outros critérios de avaliação, mas o preço tem um peso sempre maior, principalmente em termos de crise. Sim. Como é que vocês... enfim, qual é o grande desafio de vocês? Esse é um desafio, com certeza, porque a gente não tem como baixar nosso preço, porque o barato também acaba ficando caro pra gente. Como obra é uma coisa que sempre tem imprevistos, independente do quanto a gente se planeja, sempre alguma coisinha pode surgir. A gente garantindo essa qualidade, né? A gente precisa dessa gordurinha para garantir que a gente vai conseguir resolver o problema caso ele surja, né? Então a gente não pode cobrar o preço mínimo, não ter essa margem para conseguir manejar situações, e acaba que a gente tornaria inviável a nossa existência. Então, infelizmente, a gente não consegue competir por preço, mas a gente sabe que quem contrata, que quem consegue pagar o nosso preço, a gente não consegue atingir muitas pessoas, né? É um público bem específico, acaba tendo o que está contratando. Mas o nosso principal desafio hoje, como startup, como negócio social, é que a mentalidade do investidor no Brasil, ela é muito preconceituosa com negócios sociais. Então, quando a gente está nesses eventos de negócios sociais, para busca de investidor, para entrar em aceleradoras, tudo que é o que faz com que a gente possa existir, até porque nós não somos ricas, nós não temos nosso dinheiro próprio para investir, né? A gente tem que estar muito nesse meio. Então, tem uma mentalidade muito preconceituosa com negócios sociais no Brasil, que é de tu é um negócio social, tu tem uma causa social, tu tem que ser ONG, tu tem que conseguir edital do governo, tu tem que ir através de doação, tu tem que ter um modelo que não dependa de lucro, né? E a gente acredita que o lucro é a melhor forma de conseguir impactar e de conseguir fazer com que esse impacto social seja independente da boa vontade dos outros, né? Porque a gente está solucionando a gente garante que vai ter sempre essa renda para conseguir ficar mantendo esse impacto na sociedade. Então, nosso método hoje em dia é essa mentalidade dos investidores, de que a gente vê que empresas que têm o mesmo modelo de negócio que a gente, mas não têm um impacto social, têm muito mais facilidade para conseguir investimento,
e apoio do que nós que temos um modelo de negócio que é lucrativo, que está validado no mercado, mas temos um impacto social, temos muito mais dificuldade de conseguir investimento. Então, esse atualmente é a nossa maior dificuldade. E então a gente passa a ter que buscar esses investimentos fora, né? Em outros países que já tem mais essa cultura de negócios sociais estabelecidos no seu mercado. E você falou uma questão interessante, a questão do negócio social no Brasil ainda ser pouco desenvolvido e ainda sofrer preconceito, né? Qual o tipo de preconceito que sofre, que vocês percebem, né? E quais as soluções que você enxerga? Quais os caminhos para esclarecer, para esclarecimentos, ou enfim, para conscientização que você enxerga? O principal preconceito que eu vejo é esse preconceito de achar que quem tem uma preocupação social não está preocupado com o lucro, né? Não está preocupado em retornar o investimento dos investidores, em ter retorno sobre o que a gente está fazendo financeiro, que é um preconceito, uma besteira, na verdade, porque o negócio de impacto social, ele depende do lucro, depende de pagar seus investidores para continuar investindo. Então, esse é um preconceito que é totalmente infundado e é um preconceito mesmo simplesmente pelo fato de que a gente tem uma causa social. E o outro preconceito que a gente sofre é por sermos só mulheres na empresa. A gente encontra muito, a gente vai muito nessas mentorias e os homens ficam, mas por que não colocam um homem na empresa para ter uma opinião diferente? Nananana. Mas se são empresas só de homens, ninguém fala nada, né? Nunca ouvi um investidor dizendo, por que não coloca uma mulher na tua empresa para ter uma opinião diferente? Então, esse é outro preconceito que a gente enfrenta. Uhum. E quais os caminhos? Você enxerga algum caminho que possa facilitar a compreensão, a comunicação, enfim? Quando você entra numa incubadora, eles dão algum tipo de orientação no sentido de como você vai trabalhar a comunicação do seu negócio, a divulgação? Sim, a gente tem toda a parte de apoio de comunicação, de proposta de valor, de marca, tudo. E enfim, ser incubada é a minha recomendação para qualquer pessoa que está pensando em abrir uma empresa. É a melhor forma de tu ter todo esse apoio, essa egrégora, né, que te ajuda a não cometer erros básicos assim no início que podem inviabilizar a existência da empresa. Entendo. E enfim, para a gente encaminhar aqui para o final, queria que você contasse um pouquinho das histórias interessantes que você tem ouvido, enfim, deve ter histórias interessantes, até porque não é um negócio assim tão disseminado, então deve ter histórias interessantes. Tem alguma que você pode contar para a gente? A gente tem tanta coisa acontecendo o tempo todo na empresa, né? Mas às vezes eu criei a empresa e eu não faço ideia, às vezes, do impacto que a gente está fazendo, né? Porque ter uma empresa é uma coisa tão desafiadora todos os dias, é tão difícil, assim, ter que enfrentar probleminha todo dia tem um desafio, às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Então, a gente acaba não conseguindo ver esse impacto, mas a gratidão, a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa boa é quando a gente encontra alguma prestadora de serviço e elas vêm e falam, nossa, e nos contam assim, nossa, tu mudou a minha vida, né? Então, tu mudou toda a minha carreira profissional. Então, elas nos dão esse incentivo de saber que a gente está realmente fazendo alguma diferença, porque a gente precisa disso. A gente precisa dessa motivação para continuar todos os dias e continuar acreditando que está valendo a pena esse esforço, né? Apesar de todas as dificuldades de se ter uma empresa com impacto social, com foco social no Brasil. Então, é muito isso. Eu lembro uma vez que eu estava num carnaval de rua aqui em Porto Alegre e uma das prestadoras de serviços cadastradas com a gente, ela é eletricista, ela estava tocando no bloco e eu fui apresentá-la para minha mãe e falei, mãe, olha, essa é a Aline, ela trabalha com a gente, ela é eletricista. E ela me abraçou e disse, a tua filha mudou minha vida. Antes da empresa acontecer, eu não me sentia segura para atender clientes e depois do apoio dela, tudo mudou. Então, esse tipo de coisa que emociona, assim, dá um carinho no peito e faz com que a gente continue, assim, todos os dias. E a gente tem muitas dessas histórias de mulheres que enfim, precisavam sair de casa e a gente consegue trabalho para elas e elas conseguem essa estrutura financeira e apoio de outras mulheres para conseguir fazer esse movimento. Mulheres que se separaram, perderam tudo. Então, a gente não é só uma plataforma para conseguir trabalho para elas, né? A gente dá todo esse apoio e a gente quer continuar sendo isso na vida delas. Então, muitas histórias todos os dias que a gente tem aí com elas e é muito bom estar nesse meio.
Gente, esse foi o Jogo de Dama, com a Mayra do Diosa, Mayra Pérez do Diosa. Ela fundou uma startup incrível de oferta de serviço, né, de serviço de reforma, de encanamento, de eletricista, ofertado por mulheres, profissionais mulheres. Prova disso é que lugar de mulher é em qualquer lugar que ela quiser e que ela puder. Enfim, acho que queria te agradecer imensamente, Mayra, principalmente pela tua juventude e o teu olhar especial sobre essa questão, né, de colocar mulheres, mais mulheres no mercado, ofertando trabalhos considerados masculinos, né, e que a gente possa usar termos como pedreira, eletricista, a eletricista, né, pedreira, encanadora, no Rio é bombeira, enfim, a gente possa usar mais esses termos, porque lugar de mulher, como eu disse, é onde ela quiser. Te agradeço imensamente, a porta do Jogo de Damas JDD está aberta para você, e, enfim, espero que a gente ajude você a divulgar teu trabalho, porque para a gente, além da entrevista, é uma imensa honra receber projetos assim, tá divulgando projetos tão importantes, que a gente considera tão importantes e essenciais, principalmente nesse momento que a gente está passando por um país que encaretou, né, demais uns tempos para cá. Tua despedida. Muito obrigada pelo convite. E, sim, eu acho que esses momentos que a gente está vivendo agora, político no país, que dá um desespero, né? A gente fica com essa sensação de impotência, de não saber o que fazer, de ficar só olhando e ver essa situação desesperadora. Mas eu acho que se cada um realmente se esforçar a trabalhar com ao seu redor e se esforçar para não viver só para si, mas para os outros também, pensar sempre em comunidade, a gente vai conseguir sair desse lugar, porque nós somos o país, né? Nós somos o nosso país. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que pegar pelas mãos e fazer as coisas acontecerem. É isso aí, gente. Esse é o Jogo de Damas JDD. Essa é a Mayra Pérez, do Diosa. Mayra, me dá o endereço do site para as pessoas conhecerem. É diosa.com.br. Lá pode fazer solicitação de serviço, pode se cadastrar como prestadora de serviço. E nas nossas mídias sociais é sempre Diosa Mão de Obra Feminina. A gente está no Instagram e no Facebook. Não deixe de conhecer, porque, enfim, até pela causa social vale a pena. E não deixe de assinar o nosso canal, de acompanhar a gente, de vir aqui dar a sua opinião, de vir aqui dar a sua sugestão, a sua crítica, tudo é bem-vindo. Esse é o Jogo de Damas JDD. Saravá e até a próxima semana. Armada de ousadia, o medo escondia, homem privilegiado, mas sistema oprimia. Um salve vai pras mina que na luta botam fé. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser.